Senhor, é realmente uma manhã de vitória. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você e ele é permanente, amém? Que coisa maravilhosa, nós temos o Espírito dentro de nós, que é o nosso consolador, nosso melhor amigo. E eu quero acrescentar mais alguma coisa que a pastora falou, né? Tempo não é impossível para Deus, mas idade também não é impossível para Deus, amém? Nós podemos ler em Lucas, quando Ana tinha 84 anos, ela estava no templo esperando o Salvador, e dia e noite a Bíblia diz que ela estava lá. A mim me impressiona, com 84 anos, buscando ao Senhor. Então você não tem desculpa por causa da sua idade. Eu também não tenho desculpa, porque quando eu vim para a missão, eu só tinha 25 anos. Eu era muito jovem, não sabia muita coisa. Mas eu quero louvar a Deus por esta missão. Então, se eu sou, se fui e se estou aqui, porque a missão me abençoou. E foi tremendo, porque Deus fez muitas mudanças dentro de mim. Eu costumo pensar que Deus me chamou para ser missionária simplesmente para que eu o conhecesse, eu aprendesse a amá-lo e depender dele totalmente, não dos meus pais, não de ninguém, mas dele que é o meu pai. Então, se você tem um chamado, eu quero te entusiasmar nesta manhã, que esse Deus poderoso, maravilhoso, que te ama, que te escolheu, ele é poderoso para abrir as portas, te dar o dinheiro e mudar você. Eu quero falar um pouquinho da minha vida. Quando eu vim para a missão, até hoje eu não consigo entender como a missão me aceitou, como ela teve coragem de me enviar para Portugal. Porque é uma menina tão tímida, eu tinha 25 anos, eu só tinha uma amiga, eu não tinha coragem de chegar nas pessoas e orar pelas pessoas, eu não tinha coragem de falar de Jesus para as pessoas. Eu já estava no seminário 3 anos, terminando o seminário, e tinha uma vida muito tímida, com muito rechaço, com muito complexo de inferioridade. E eu tinha medo de falar, medo que as pessoas iam rir de mim. Então eu era esse tipo de missionária que Deus escolheu. Então, se você é igual a eu, não tenha medo. O que eu fiz foi obedecer. Conforme o Senhor foi falando, eu fui obedecendo e dando os passos. Não que eu queria ser missionária, nunca quis sair do Brasil, nunca quis deixar dos meus pais, porque eu era muito apegada aos meus pais. Eles eram a minha segurança e a minha estabilidade para viver. Então, quando o Senhor foi falando comigo, eu simplesmente fui obedecendo. E outra coisa, com muito temor. Então eu quero também entusiasmar você. Não importa se você também tem medo, enfrenta a situação. Então eu tinha muito medo de tudo, de estar na missão, de estar com as pessoas e muito mais para viajar para Portugal. Quando o Senhor começou a falar comigo, eu simplesmente fui obedecendo. Tem gente que tem coragem, que é muito valente, vai. Eu acho isso maravilhoso, é importante isso para a sua vida. Mas eu não era assim. E eu simplesmente fui obedecendo o que Deus falou ao meu coração. Então, quando eu vim para a Missão Antioquia, eu fiquei 1 ano em preparo, não tinha nada desse lugar bonito, era lá em São Paulo. Esse lugar aqui está lindo, maravilhoso. Eu vim em 2020, estava muito feia ainda, mas está muito bonita agora. Deus abençoou o vale. Mas durante esse tempo que eu estive em Portugal, eu ouvi falar sobre cura interior. E eu não aceitava isso, porque eu vinha de uma tradição muito forte. E eu pensava assim, como isso pode existir? Não é verdade. E quando eu comecei a ouvir e a ler muitos livros sobre isso, eu comecei a pedir ao Espírito Santo que me curasse. Se houvesse alguma coisa dentro de mim, que Ele me curasse. Irmãos, coisa tremenda. Não existe coisa mais linda para mim na minha vida, é ser curada de inferioridade. Porque quando você tem esse complexo de inferioridade, você se torna impossível de Deus usar você e fazer aquilo que Ele quer que você faça. Você não tem ousadia, porque o medo toma conta do seu coração e você só quer se esconder das pessoas. É isso que eu queria, não queria falar com ninguém. Então, quando o Espírito Santo começou a revelar ao meu coração porque eu tinha esse complexo de inferioridade, eu comecei a orar, a pedir perdão e a perdoar as pessoas que me levaram, as críticas, tudo aquilo que aconteceu no passado. Então eu fui curada.
de repente, em Portugal, eu vi orando pelas pessoas no trem, no banheiro, em qualquer lugar em Portugal, eu conseguia falar de Jesus, porque eu queria falar de Jesus, eu queria fazer a obra de Deus, mas o complexo era tão grande que me oprimia, então eu não tinha a valentia de começar e iniciar. Mas agora, graças a Deus, o Senhor me libertou completamente desse complexo de inferioridade, e eu quero dizer que esse mesmo Espírito que me libertou desse complexo de inferioridade, ele está aqui para te libertar. Se você tem o desejo de falar de Jesus, não importa, você pode falar de Jesus para as crianças, para os adultos, para os jovens, porque é muito simples, a salvação é simples. A única coisa que o Espírito Santo precisa é de uma pessoa disposta e dizer: eis-me aqui, eu quero fazer aquilo que está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus é salvar, é libertar, é abençoar, é curar as pessoas. E eu quero te dizer que você é esse canal de Deus para libertar, para salvar e para levar a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus que habita em você já te deu esse poder. Mesmo que você tenha medo. Eu tive uma experiência tremenda outro dia. Eu estava trabalhando com uma igreja mexicana, muito maravilhosa. Amei meus pastores, a igreja. Trabalhei quase 19 anos nessa igreja, era a minha vida. Então, eu fui levar uma criança para jogar, e o Espírito Santo falou para mim assim: ó, volta e fala de Jesus para alguém lá. E eu falei assim: ó, tudo bem, porque para mim não é problema falar com o espanhol, com o mexicano. E quando eu voltei, eu fiquei triste, que eu olhei, não tinha nenhum mexicano, nenhum que falava, nenhum hispano. Eu disse: Espírito Santo, e agora? Porque eu regressei. Vi uma mulher americana com a cara muito feia. E eu disse: ai, justo essa. Mas eu falei assim: eu vou enfrentar essa situação e vou falar com ela. Meu inglês não é muito bom, né? Perfeito. Então eu cheguei, comecei a fazer perguntas para ela. E ela me respondeu, e eu disse: posso orar por você? Tudo isso em inglês. E foi tão lindo, irmãos. Eu tive uma experiência tão linda. Não olha para a cara das pessoas. Não tenha medo da cara das pessoas. E quando eu terminei de orar por ela, irmãos, ela estava tão feliz, tão abençoada. E eu falei: Espírito Santo, muito obrigada. Porque às vezes nós só temos que obedecer. E não depender da situação, nem da cara, nem daquilo que você está sentindo. Simplesmente obedeça. E o resultado vai ser tremendo, amém? E também quero dar um testemunho muito breve aqui. Durante todo esse tempo de missionária, eu fui missionária em Portugal, em outro país também, tudo na Europa, 18 anos. E nesse tempo eu entrei numa depressão profunda. E como eu era missionária, eu tinha medo de falar para as pessoas, porque nós temos o conceito, né, missionário não pode ter nada. E na minha cabeça de missionária também, eu sempre pensei que os pastores, os missionários, não podiam sofrer esse tipo de enfermidade. Então, quando todo esse tempo eu entrei num cansaço muito grande, e eu entrei numa depressão muito forte, e eu voltei para o Brasil, fiquei 1 ano com a minha família. E você pode pensar que eu abri uma porta, ou que eu não orava, não lia a Bíblia, mas eu não sei o que aconteceu na verdade. Eu só sei que eu entrei nessa depressão horrível, e durante 3 anos eu orava. Ia para as pessoas mais poderosas que eu achava para orar por mim, e nada acontecia. E eu, na verdade, não sabia o que fazer. Então eu vim para o Brasil, fiquei 1 ano aqui. Durante esse ano só orava, lia a Bíblia, orava, confessava a palavra, orava, confessava a palavra. Eu creio que Deus tem um tempo para tudo. Eu creio no Deus que cura rapidamente, mas a minha experiência também é um Deus que cura lentamente. Foi o que aconteceu comigo. E foi muito bom, porque eu aprendi muito com isso. A ter misericórdia das pessoas. A não julgar por aquilo que elas estão passando. Cada um sabe o porquê dos seus problemas. E durante todo esse tempo eu vim na missão Antioquia. E eu não tive a coragem de falar para a missão. Porque eu estava muito, muito, muito mal. E eu sabia que se eu falasse para eles, eles não iam me deixar regressar para Portugal. E eu não queria ficar no Brasil. Portugal era minha casa, e geralmente quando você entra numa depressão, você quer estar no lugar onde você está mais seguro, onde você conhece,
onde você parece que ali era a minha casa. Era a minha casa. Então eu disse, eu não vou falar nada como eu estou, porque na verdade eu não sabia tomar decisão, eu não sentia Deus na minha vida, meu coração parecia uma pedra, eu não deixei de orar, eu não deixei de ler a Bíblia, eu não deixei de confessar a palavra, fazia tudo o que eu sabia fazer. Então quando eu voltei para Portugal, foi pior todavia. Então, quando eu estava lá nesse tempo, eu comecei a sentir, as noites eu não conseguia dormir, eu chorava a noite toda, eu tinha sonhos horríveis, coisas que parecem que o inferno se levantou para destruir a minha vida. E um dia nós fomos numa reunião de oração, e quando eu estava indo para o caminho, eu falei assim, por que eu não morro? Por que eu estou viva? E afinal de contas, eu não sou nenhuma missionária. Isso depois de mais ou menos 10 anos no campo missionário. E quando eu estava indo para esta oração, me lembro como se fosse hoje, nós estávamos nesta reunião e uma amiga leu um livro do chinês, que ele estava passando pela mesma situação, e só que nesse lugar onde ele estava morando na China, muita gente tinha se suicidado, porque não suportava a opressão. Então, e ele falou assim, depois ele falou assim, não, mas o Senhor me libertou, e as pessoas aqui na China diz que eu sou um caçador de demônio. Ele foi liberto, e depois o Espírito Santo começou a usar ele para libertar outras pessoas. E quando eu ouvi esse testemunho, eu disse, oh, glória a Deus, isso vai se passar comigo. Mas não aconteceu rapidamente. Eu continuei orando, durante 3 anos, foi horrível. Mas eu quero te dizer para você que eu fui curada. O Espírito Santo me curou. Para mim foi a pior experiência de toda a minha vida. Mas eu quero dizer para você que está nessa situação nesta manhã, no nome de Jesus, não desista. Não importa o quanto você tem orado. Não importa os psicólogos que você tem ido. Eu não busquei porque, na verdade, eu não tinha tanta sabedoria como eu aprendi tanto agora. Entende? O medo não me deixava porque eu não queria deixar o campo missionário. Mas o Espírito Santo tratou comigo, teve misericórdia de mim e me curou. Então, eu quero, nesta manhã, no nome de Jesus, se você está passando por esta situação, eu vou orar por você agora, crendo que esse mesmo Espírito Santo que vem na minha vida, restaurou, curou-me. E eu quero te dizer que depois disso, o Senhor tem usado na libertação de maneira tremenda. Foi algo horrível, mas o Senhor sabe, porque passamos por muitas lutas. Eu não gosto de falar de lutas, eu não gosto de passar de lutas, eu não gosto de cantar corinho de lutas, mas passamos, amém? Então não tem como, vamos passar. É uma promessa que a Bíblia diz, do mundo tereis aflições, então é uma promessa também. Não tem só uma promessa de vitória, e nós não queremos essa promessa, né? Eu não quero no nome de Jesus, mas você que está passando nessa situação nesta manhã, eu vou fazer uma oração por você, ou aquele que tem o desejo de falar de Jesus, mas que era tão tímido, que tinha tanto complexo de inferioridade. Eu quero orar por você também nesta manhã, amém? E eu vou orar para que o Espírito Santo toque em você. Você precisa de cura, não somente de cura de inferioridade, de complexo, mas cura física também. Esse Deus é maravilhoso. E eu tenho ouvido e visto tantas pessoas serem curadas de câncer, de outras enfermidades. E Ele está aqui nesta manhã, está dentro de você para te levantar, para te curar, para te restaurar e fazer a pessoa que Deus quer que você seja. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã. Obrigada porque o Senhor conhece todas as pessoas que estão aqui e as necessidades que elas estão precisando. Por isso, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor traz cura da inferioridade, cura emocional, cura espiritual, estresse, depressão, opressão. Pai, no nome de Jesus, eu clamo nesta manhã por cura, que estas pessoas sejam curadas financeiramente também, Senhor. Traz resposta às suas finanças e levanta com poder e com autoridade, porque cada um tem um chamado específico e um propósito a qual o Senhor criou para cumprir a tua vontade aqui na terra. E cada um aqui é um canal de bênção para salvar e para libertar
libertar. Por isso, no nome de Jesus, eu oro para que eles sejam tocados, curados, levantados, para fazer aquilo que está no coração de Deus, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém.